tudo bem? Olha só, estava matutando aqui numas ideias, botei aqui na lousa para a gente conversar um pouco. E aí eu chamei de meu esporte, meus hábitos, minhas rotinas. Trouxe alguns esportes para a gente tentar exemplificar essas atitudes, né? Tênis de campo, futebol, boxe, corrida e jiu-jitsu. O tênis, eu me lembro quando eu trabalhava lá no Instituto Patrícia Medrado, eu aprendi que no tênis você tem os passos: controle, profundidade, regularidade, potência e efeito, né? Então primeiro você aprende a controlar um pouquinho a bola, depois quando profundo você consegue lançar a sua bola na rebatida um pouco mais longe, um pouco mais perto da rede, tem que ter regularidade, né? O adversário devolve, você bate, pode, tem que ter potência, tem que ter força e velocidade. E aí quando começa as batidas com efeito, né? A bola roda mais, a bola roda menos, para ela ir mais alta, mais baixa, enfim, uma coisa que você só vai aprender praticando muito tempo. Mas eu trouxe isso porque na maioria das situações, inclusive eu era uma das pessoas disso, a gente fazia exatamente isso aqui, ó. E aí queria começar as coisas pelo efeito. E na maioria das pessoas que fazem isso, provavelmente elas querem fazer as mesmas coisas na vida. Nem sabe se tem controle da situação, mas quer botar efeito, quer enfeitar, quer fazer o negócio todo, mas você não tem nem o controle. Então, lembre-se que se você quiser ter boas rotinas, comece com o controle. Independente do esporte, tá? Isso aqui é um exemplo. Começa com o controle, aí depois você aprende onde é que você vai, depois você faz sempre, depois você põe força, põe velocidade, e aí depois você começa a enfeitar. Vamos usar o efeito de enfeitar, tá bom? Aí no futebol eu trouxe um exemplo com o seguinte caso, que o tênis tem correlação com isso. Eu uma vez prestei assessoria dentro de um condomínio, aí tinha um garotinho, ele abria a porta da quadra de futebol society, tinha o campo, era gramado, então ele abria o portão. Aí ele falava uma sequência junto, assim, ele não era o primeiro a entrar na quadra, não. Ele falava uma sequência junto, assim, de uns 4 ou 5 palavrões, assim, um atrás do outro. E a maioria deles eu nem sabia que já existia. Com muita agressividade, assim, ele era muito agressivo e aquilo me assustava bastante, né? E de certa forma, a cultura do futebol, ela é muito disso, né? A gente até brinca que futebol é um esporte muito violento. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse mesmo garoto, ele ia fazer aula de tênis. E esse mesmo garoto que entrava na quadra falando uma sequência de 5 palavrões, pasmem, ele chegava na aula de tênis, pedia licença para entrar na aula e quando ele errava uma bola, ele pedia desculpa. Vejam, o mesmo garoto, no mesmo condomínio, aí ele subia uma escada e trocava o ambiente, trocava a cultura. E aqui ele era agressivo, ele era rude. Aqui ele pedia até desculpa. Olha só o poder da cultura frente às suas ações. Aí a gente vem pro boxe, a nobre arte, né? Veja, grosseiramente falando, obviamente tem uma riqueza de ações, mas uma coisa entre atacar e desviar, falando só sobre você, ora você ataca, ora você desvia. E quando você desvia, você está desviando de um ataque, das pedras que vêm no seu caminho. E aí você aproveita essa oportunidade das pedras que vêm no seu caminho para você atacar e aí você levar vantagem. Então atacar, desviar, encontrar no momento certo a oportunidade de você conseguir ter sucesso e ter prosperidade. Corrida. Veja a relação. É um esporte que você tem que ter muito incentivo. Porque ele é sozinho, você bota o seu par de tênis e sai, com técnica ou sem técnica, grosseiramente falando é isso que acontece. Seja na esteira, seja na rua, você bota o seu par de tênis, às vezes você leva um fone para ouvir sua música ou não, mas na maioria das vezes você tem que ter um auto-incentivo. Mas veja você, o seu auto-incentivo, ele pode promover o coletivo. Pega os eventos esportivos, especialmente de corrida. O quanto a corrida já cresceu no mundo. Pega os eventos só daqui de São Paulo, por exemplo. São grandes, as pessoas vão sozinhas e esse incentivo de cada um gera um coletivo que quem nunca participou de uma corrida, se você não corre, vá só numa corrida para você ver como é legal. Fica lá no meio, larga com eles, corre 500 metros. É muito gostoso.
essa energia coletiva é muito legal. Então, quando você tem a rotina de incentivar o coletivo, você tem isso como retribuição. E eu digo isso como eu estou fazendo agora com o meu aniversário, que a gente não vai poder fazer um barulhão, uma festa bem legal. E aí eu disse que os aniversariantes de maio como eu, se entrar em contato com a Digital, quantos anos você faz, eu dou de dia de presente. Porque isso é o que eu gostaria que muita gente fizesse. Então, já que eu não posso fazer nada, eu vou fazer por muita gente. Então aproveita aí, tem outro IGTV falando disso, tem outro vídeo falando disso, que eu vou dar dias de presente para o aniversariante de maio. Corre logo que são só 39 vagas, tá bom? Muito bem, sou bem suspeito para falar disso. Eu me lembro quando eu comecei a praticar jiu-jitsu, e aí eu só percebi que eu fazia isso quando eu comecei a ensinar jiu-jitsu. Quando a gente vai fazer força para vencer o adversário, a gente trava a respiração, faz muita apneia. E aí normalmente isso acontece pela inexperiência. E à medida que eu fui melhorando a minha prática e os outros praticantes também, fazer muita força não interfere no ato da respiração, porque a sua rotina, os seus hábitos te dão mais controle. Além do sentimento que eu tenho pelo esporte, é uma coisa muito interessante de se analisar num aspecto, digamos assim, filosófico, porque é uma modalidade onde você cumprimenta o seu adversário e nos próximos minutos até acabar aquela luta, você vai fazer de tudo para praticamente querer arrancar, separar a cabeça dele do corpo. E quando acaba a luta, você agradece. Ou seja, é um negócio de tanta honra, onde você se dedica ao máximo para poder amassar o seu adversário e você sabe que ele vai fazer da mesma maneira. E aí, por conta disso, ao final, assim, o que já foi, às vezes, cenário de grandes disputas passionais, hoje é um ambiente agradável de estar, apesar de muitas pessoas não gostarem da luta. Mas, voltando, o que quer dizer tudo isso? Esse fato da apneia, né, é quando você não tem força, não tem o hábito de fazer, não tem controle, e aí os músculos respiratórios, eles entram em isometria para sustentar um pouquinho mais esse ato de força. E à medida que você vai ganhando um acervo motor, você perde essa necessidade dessa apneia e você passa a ter mais controle. E aí você passa a ter mais controle do seu corpo. Quando você tem mais controle do seu corpo, você sabe o jeito certo de você sentar, seja com um monte de almofada ou não. Você coloca os pés na posição certa, você encolhe a barriga, você se ajusta, e aí daqui a pouco você percebe que você está relaxando e você se arruma de novo, aí você levanta, vai tomar uma água. Então, ter rotinas, ter hábitos, acaba sendo muito saudável. E aí, junto disso, a gente fala dos 7 passos para o treino, né? Mas isso já tem vídeo aí e daqui a pouco vai sair mais. Bom, enfim, não sei se vocês gostaram disso, mas pensem nisso. Né? O tênis, futebol, boxe, corrida, jiu-jitsu, meu esporte, meus hábitos, minha rotina. E aí, qual é o seu esporte? Quais são os seus hábitos? Quais são suas rotinas? Eu gostaria de saber, sabe por quê? Porque tem um negócio muito interessante que eu anotei aqui, ó. Olha só. Consistência é o DNA da maestria. E só isso, quando você junta satisfação, competência e remuneração, você tem sucesso. Então, portanto, se dedica nas suas ações, sejam profissionais, sejam pessoais, seja no esporte. É importante que você se dedique, que você se promova, que você cuide de você. Um abraço.